Bom dia, meus queridos alunos do segundo ano. Aqui estou eu, professor Giovanni, para falarmos sobre o PET 1, semana 3, metabolismo. Mas antes disso, inscreva-se no nosso canal. Se você já é inscrito, acione o sininho e não se esqueça, deixe o seu like. Vamos lá ao nosso tema de hoje, metabolismo energético. E aí, primeiro, a gente precisa compreender, né, que o nosso corpo tem toda essa dinâmica com os alimentos, os nutrientes, a produção de energia, as reações químicas, a presença de água e aí vai, né? A gente precisa ter isso em mente. E aí, para nós falarmos sobre esse metabolismo, nós precisamos aprender sobre as biomoléculas, não é? Nós precisamos conhecer que existem as gorduras, né? Triglicerídeos, né? Triglicéridos, aquele que dá lá no sangue, né? Pode ser gorduras saturadas ou insaturadas, né? As insaturadas são melhores, as saturadas são mais complicadas, mais perigosas para o nosso organismo, né? Mas enfim, tem as proteínas, que, né, geralmente é um conjunto de peptídeo, que é um conjunto de aminoácido, né? Então, a gente tem o aminoácido como unidade estrutural da proteína. A gordura, por sua vez, é uma cadeia longa de carbono mesmo, tá bom? Já os hidratos de carbono que está aí, que são os carboidratos, eles podem ter uma unidade, que são chamados monossacarídeos, no caso aí a glicose, frutose, galactose e algumas outras, né? Aí, geralmente, elas são de função energética, assim como a gordura, né? Embora a proteína também entre na função energética, porque tem uma possibilidade lá de tudo virar carboidrato no final das contas, né? Sendo reduzido lá dentro do ciclo lá. Mas aí, os carboidratos, eles também podem ter duas unidades, os disacarídeos, que é o caso da sacarose, que é uma molécula de glicose e uma de frutose, e tem a lactose, que é uma de glicose e uma de galactose. Já tem também aqueles que são os polissacarídeos, né? Tem o amido, a celulose, o glicogênio, são exemplos de polissacarídeos, né? Que muitas vezes eles vão ter que ser quebrados para serem absorvidos pelo nosso corpo, né? Nós aqui, nos seres humanos, não mexemos com amido e celulose no nosso corpo, né? A gente faz a digestão do amido, da celulose não, mas no nosso corpo a gente produz o glicogênio. Então vamos falar sobre o metabolismo em si. É o conjunto de transformações no organismo vivo pelas quais passam as substâncias que a constituem, de forma a suprir as suas necessidades estruturais e energéticas. Essas reações geralmente elas podem ser catalisadas por enzimas, mas a função principal delas, né, é a obtenção de energia, conversão das moléculas dos nutrientes em precursoras de macronutrientes. Como assim? Nós absorvemos aminoácidos para formar proteína dentro de nós, né? Açúcares, que vai formar outras coisas, vai formar às vezes até nucleotídeos, coisas desse tipo, né? E ácido graxo, que, né, muitas vezes também a gordura também é importante para as membranas das células, né? E aí pode produzir também as macromoléculas dentro de nós, como eu disse, isso tudo. Então a gente absorve para a gente formar ou obter energia a partir daquilo ali. Não é isso mesmo? Então, síntese e degradação de biomoléculas. É uma oxirredução, mais ou menos, né? Que vai acontecer lá formando energia. Depois você procura estudar um pouco mais de química lá, oxidação e redução, né? Então, os monômeros, que são as unidades básicas. Tem o aminoácido, o nucleotídeo e o monossacarídeo. Aí tem os polímeros, que é o polipeptídeo, que pode levar a proteína. No nucleotídeo é o ácido nucleico, né? O DNA, o RNA. Já o polissacarídeo, no caso aí é o amido, né? Tem a celulose também e o glicogênio, tá? Que é uma junção, uma cadeia, no caso aí é de glicose, uma cadeia de glicose, tá bom? E aí a gente precisa distinguir os dois tipos de metabolismo, anabolismo e catabolismo. O anabolismo, ANA, né?
é todo aquilo que constrói, tá? As reações químicas que vão sintetizar as biomoléculas dentro de nós. Quer dizer, nós realizamos anabolismo para crescer o corpo, né? Vai formar novas substâncias. Por exemplo, também a fotossíntese é um anabolismo, porque está formando uma nova substância. E geralmente gasta energia, tá? Gasta energia. Então, muitas vezes, a formação da célula, essa coisa toda, anabolismo, beleza? Já o catabolismo é o contrário, é o oxidativo, né, vai quebrando. E aí, ele libera energia. Então, geralmente, esse aqui é para produção de energia, para realização de várias atividades, movimentos do corpo, contrações das células musculares, emissão de impulsos nervosos, tudo isso né, é estimulado por uma energia que foi produzida por uma reação de metabolismo catabólico, né, catabolismo, tá bom? Então, vai quebrando em porções menores, às vezes até chegar ao gás carbônico, por exemplo. Então, o catabolismo pode ser classificado ainda em metabolismo catabólico aeróbico e anaeróbico. O aeróbico é aquele que as reações ocorrem na presença do oxigênio, obviamente, né? Aí ele funciona como aceitador final de elétrons na cadeia respiratória. Aí vai formar o gás carbônico e água, né? Muitas vezes. Mas muitas vezes vai formar, né? O oxigênio do ar, ele forma água. Né? Mas falando assim, que eu falo, forma gás carbônico e água, a respiração celular, por exemplo. Aí a água, a gente já sabe que o oxigênio da água, que resultante da respiração, vem do oxigênio do ar. O oxigênio não forma gás carbônico, né? O gás carbônico ele é fruto da liberação dos carbonos e oxigênios da molécula da glicose. E aí no metabolismo catabólico anaeróbico, as reações ocorrem sem a presença do oxigênio, na ausência do oxigênio. Quer dizer, aí já vai formar outras reações e outras coisas. A fermentação é um exemplo de anaeróbio. Então vamos lá. O catabolismo, degradação. A molécula está grande, quebra, libera energia, molécula simples. Anabolismo, síntese, né? Moléculas simples, absorve energia, moléculas complexas. Professor, mas aí como é que o corpo lida para poder sobrar energia no final? Aí depois a gente vai aprender esse processo aí, tá? Para a gente ver que sempre sobra. O organismo foi feito de uma forma perfeita para sobreviver mesmo. Mas não nessa aula, em outra aula. Então o tema, metabolismo energético. Vamos falar de novo dele aqui. Então, o metabolismo energético compreende o conjunto de reações que envolvem trocas energéticas no organismo. Para que essas reações ocorram, são necessários substratos energéticos que são provenientes da alimentação. As principais fontes de energia utilizadas nessas reações são os carboidratos, os lipídios e as proteínas. Tá bem? Se você tem alguma dúvida sobre esses grupos, no vídeo lá do nono ano, do sexto ano, do sétimo ano, eu falo muito sobre esses grupos alimentares, tá bom? E sobre esses nutrientes. E aí, tá aí os grupos alimentares, os nutrientes sendo absorvidos, né? E aí a gente precisa ter em mente que no processo de digestão, os alimentos são quebrados para serem absorvidos. E aí, a partir da corrente sanguínea, são levados até os tecidos, até as células, já são absorvidos. E aí, vai fazendo a degradação das moléculas, tá? E aí geralmente elas vão chegar a liberar gás carbônico e água. Esse 2 aqui era para estar subscrito, eu dormi no ponto na hora de editar o texto. Com maior produção de energia, é necessária a presença de oxigênio. Sem oxigênio produz pouca, com oxigênio produz mais energia. E aí a gente vai entender lá nos vídeos de fermentação e respiração que há uma vantagem, e aí nessa vantagem aí que os nossos organismos conseguem sobreviver, tá bom? Então, o excesso desses substratos, quando não utilizados, podem ser armazenados, né? Pode ser armazenado, mas de diversas formas pelo organismo. Os carboidratos, por exemplo, no nosso corpo vai ser glicogênio no fígado.
sempre serão também os músculos também armazenam glicogênio, né? E serem utilizados quando o organismo não consumir uma quantidade dessa substância suficiente para a produção de energia. Além de fornecer energia, os alimentos fornecem os precursores para a síntese de biomoléculas como os aminoácidos essenciais. E também vai virar reserva na forma de gordura, né? A produção de energia é responsável pela liberação de calor, que será utilizado para a manutenção da temperatura corporal, produção de ATP, trifosfato de adenosina, e o NADPH. Nós vamos descobrir daqui a pouquinho o que são esses aqui, nesse vídeo ainda. O ATP é uma molécula que participa de inúmeros processos metabólicos, fornecendo energia para a realização. A liberação de energia ocorre pela conversão de ATP em ADP, que é o difosfato, quer dizer, perde um fosfato. E o fosfato inorgânico, né? Então tá aí a molécula do ATP. Daqui a pouquinho nós vamos descobrir o que é, tá? Segura aí. Então vamos lá falar primeiro sobre o metabolismo basal. O que é o metabolismo basal, professor? É a quantidade de energia que o organismo necessita para realizar as mais diversas funções. Cerca de 75% da energia produzida a partir da alimentação é utilizada para a realização das funções vitais do organismo, como a respiração, atividades do sistema nervoso e circulação. E aí a gente precisa ter uma alimentação balanceada para não consumir muita energia, né? Alguns fatores influenciam a quantidade de energia a ser gasta pelo organismo. Indivíduos mais jovens, por exemplo, apresentam um gasto maior de energia para o seu crescimento. As mulheres, em virtude da menor porcentagem de massa muscular e da ação dos hormônios femininos, apresentam menor taxa metabólica basal que os homens, tá? O metabolismo do homem, que a gente fala, é um metabolismo acelerado, né? O metabolismo no homem é maior, então o homem consegue comer mais e engordar menos, né? Por causa principalmente do testosterona, né? E do poder que a testosterona vai dar ao músculo, e aí o músculo tem uma grande explosão e consome muita energia. Então tá aí, né, uma ilustração bobinha só para falar que tem alta, tem baixa, né, taxa metabólica basal, embora tem mulheres que têm uma taxa metabólica basal muito grande, né, que come igual pedreiro. Então o ATP e ADP, vamos lá para a gente poder definir isso aí. Adenosina trifosfato, famoso ATP, é uma molécula que funciona como fonte de energia para realização da maioria dos processos celulares. Para funcionar corretamente, a célula depende de mecanismos que gerem ATP de acordo com as necessidades celulares. O ATP consiste em uma molécula de adenosina formada pela união de adenina e uma ribose, ligada a uma série de 3 grupos fosfato. Quando perde um dos seus fosfatos, o ATP torna-se ADP, ou adenosina difosfato. Então tá aí a adenina, a ribose e o fosfato. No caso aí tem 3, né? 1, 2, 3, é o ATP. Se tivesse só 2, seria o ADP, que aí ao invés dele estar ligado a um outro fosfato, ele estaria ligado a um hidrogênio aqui na ponta. Fácil, né? E a função dele está relacionada com a disponibilidade de energia para a célula. Quando, por exemplo, vai ligar uma bomba na membrana, bomba de sódio, bomba de potássio, vai ligar outras coisas, vai permitir passar uma molécula, geralmente vai lá o ATP, se liga lá, perde o fosfato, vira ADP, libera energia e ativa aquele sistema. Inclusive tem num vídeo meu aí eu falo sobre isso, tá bem? Então essa reação libera energia, uma energia grande, tá bom? Então tá aí ATP, aí é uma hidrólise, né? Vai acontecer, vai receber a água, aí vai formar o ADP mais o fosfato livre e energia livre. Aí como assim? Aí um H vai para a ponta lá e o OH vai para o fosfato, para fechar o fosfato. Entendeu? Porque um O vai ficar livre, né? Aí vai para lá. Ou não necessariamente nessa ordem, né? O OH pode ir para o ADP e o H fechar o outro O do fosfato. Não necessariamente nessa ordem. Então, as funções dele é fornecer energia livre para as células realizarem as atividades. Assim sendo, essa energia será utilizada para outras reações que requerem energia. Né? Reação endergônica ou endotérmica, né? Que a gente chama também. A molécula de ATP é consumida
em aproximadamente 1 segundo após ser formada. Ela não para, é o tempo todo, tá, gente? Vale salientar que essa molécula não atua apenas no fornecimento de energia, porque também ela pode fornecer o grupo fosfato para outras moléculas, que é o que a gente chama de fosforilar. Tá? Então, na hora que está produzindo algumas moléculas que precisam desse fosfato, essa molécula recebe o fosfato do ATP, né? Que gasta energia também. Então, o ATP pode ser formado utilizando-se o ADP e o fosfato inorgânico, que a gente escreve esse P com o izinho, né? Que é o fosfato inorgânico. Uma reação contrária à hidrólise do ATP. Né? A gente viu a reação lá agora. Então, essa é uma reação endergônica, que consome energia, ou endotérmica, né? Diferentemente da hidrólise. O ATP é formado em diferentes processos celulares, como a respiração celular, que leva à produção de 30 moléculas de ATP. 30 é muito, tá? Então tá aí agora a reação inversa, né? O ADP mais fosfato mais energia livre, formando o ATP mais H2O. Essa energia livre vem do processo da respiração, lá dentro da mitocôndria. Tá bom? Depois nós vamos aprender isso. Vem de outras coisas? Vem de outras coisas também. Vem de outras coisas. Na fermentação, vem de outras coisas também. Depois a gente vai ver. Por que eu estou falando isso aqui? Porque quando a gente for falar de respiração, quando formos falar de fotossíntese, falar de fermentação, você já domina o que é o ATP e como. E aí você já tem em mente como é que ele foi formado. E aí a gente só vai falar, e foi formado. Pronto. Né? Tá aí o desenho, né, das moléculas, da molécula dele aqui, ó, né? Aqui são os 3 fosfatos, ó, juntos. Não, professor, como é que decora isso? Não precisa decorar, não. Se você vê isso aí na rua, você não vai saber que é ele. O NADP e o NADPH. Né? Vamos lá. O NADPH é a nicotinamida adenina dinucleótido, né? Ou fosfato de nucleotídeo de adenina. Eu prefiro, né, o nucleotídeo, eu acho mais bonitinho do que nucleótido, mas tá bom. E nicotinamida, tá? É uma coenzima semelhante à nicotinamida adenina dinucleotídeo. É o aceptor de elétrons nas reações da via das pentoses fosfato. Respiração, fotossíntese, tudo isso vai formar NADPH. E na transformação de malato em piruvato, pela ação da enzima málica, isso aí lá a fotossíntese, tá? O outro é a respiração. Havendo redução de NADP mais a NADPH, quer dizer, ele recebe um H, ele reduz, não oxida. É um cofator usado em reações anabólicas, tais como o ciclo de Calvin, lá na fotossíntese, e síntese de lipídios e ácidos nucleicos, a qual requer NADPH como um agente redutor. É usado por todas as formas de vida celular, todas, tá? Você usa NADPH na sua célula. Está envolvida nas vias de síntese de ácidos graxos e glicerol. NADPH é forma reduzida de NADP, mais, né? Reduzida, quer dizer, recebeu um hidrogênio. Difere de NAD+, que tem um fosfato aí, né? Na presença de um grupo fosfato adicional na posição 2. Olha o fosfato importante em todas as nossas cadeias. Por isso a gente tem que comer alimentos que nos forneçam fosfato, que nos forneçam fósforo, tá? Professor, vou comer o fósforo do fogão aqui de casa. Não, ele não resolve. Então, ele recebe, né, na posição 2 do anel ribose, esse fosfato, e o grupamento, né, um grupamento adenina. Este fosfato extra é adicionado por NAD mais quinase, quer dizer, a quinase que coloca, né, esse grupo de fosfato extra e removido pela fosfatase. Tá? Olha aí o NADH e o NADPH. Né? O NADH e o NADPH. Professor, é a mesma coisa? Não, olha aqui o NADPH, tem um fosfato a mais. Pouca coisa diferente. Esse NADH também, ele também entra nas cadeias, tá bom? Por isso que eu citei ele lá no começo. Ele também entra nas cadeias,
tá? Ele faz parte também dessas cadeias de fornecimento de energia, tá bom? Ah, professor, cadê o H? Tá por aí, eu tô procurando onde que ele entra mais aqui, mas ele tá por aí, tá bom? Que vai crescer isso aí, tá bom? Aqui no caso ele recebe o H aqui, ó, né? Vai né? Vai reduzir aqui a ponta. Que ele recebe o que a gente chama de próton, né? Próton, H+. Substâncias complexas, que está em espanhol, aí o catabolismo, reação degradativa, quer dizer, vai desformar, libera energia. O anabolismo consome energia, são as reações restitutivas, as construtivas, substâncias simples, tá? Vão entrar aqui para poder formar. As complexas são quebradas e o anabolismo faz o processo contrário. Olha aqui, ó. O anabolismo vai formar as complexas. O catabolismo quebra. O anabolismo consome ATP e NAD. Olha aqui, ó. Liberou isso aqui. O catabolismo, ele libera ambos. Olha aqui, ó. Aqui consumiu o fosfato, por isso virou ADP. Aqui formou o ATP e o NADPH. E aqui ficou só o NAD+. Beleza? Fácil. Eu achei só do espanhol, tá? Não achei em português, não. E aí a gente precisa falar sobre os ciclos metabólicos, também para a gente já ter em mente. Quando for falar lá, a gente já vai ter em mente os dois, tá? O ciclo de Krebs. Eu não vou destrinchá-lo aqui agora, não, mas para a gente entender, não é? O ciclo de Krebs é na respiração. Entra o carboidrato de 6 carbonos, né, ou outra molécula de 6 carbonos, e vai formando NAD2, olha aqui, ó, 5 carbonos, formou de novo. ADP, formou ATP, 4 carbonos, formou de novo. 4 carbonos, formou o FAD, é outra molécula também que atua como os dois. Vai ser fácil você entendê-lo depois, já que você entendeu o ATP e o NAD, pH. Até chegar nos 4 carbonos e depois quebra mais e vai formar mais ATP, tá? Vai formar mais ATP. Esse é o processo de catabolismo, tá? Catabolismo. Agora, no processo de anabolismo, que acontece na fotossíntese, entra 3 gás carbônicos e vai pela ação da rubisca e de outras, vai gastando ATP, mas no final, lá no final, ainda sobra energia, porque a gente vai aprender isso depois, que no final a planta, na fotossíntese, ela já retira a energia também, ela não só gasta não. A energia que é gasta aqui geralmente vem do sol, tá? E a planta, ela rouba no processo, vamos dizer assim. É a mesma coisa que você ali falar assim, mãe, me dá 100 reais para pagar o meu pai, mas você devia o seu pai só 50. Aí você paga 50 para o seu pai e fica com 50. É o que a planta faz com a energia solar na produção dos carboidratos, tá bom? Depois a gente vai aprender isso direitinho. Esse aqui é o ciclo de Calvin, tá? No mais, acompanhe os outros vídeos, fique ligado conosco. Obrigado pela sua atenção. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Tchau. Fique com Deus. Até a próxima.